Pai do Senhor, meus queridos. Nessa manhã quero falar um pouquinho sobre a constante presença de Cristo. Quero ler aqui um versículo. Na verdade tem mais versículos, eu quero tomar um por base um aqui. Em Mateus, capítulo 28, versículo de número 20, diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nunca nos abandonará. Eu vou trazer uma palavra aqui sobre a constante presença de Cristo. E está escrito, ele nunca nos abandonará. Mas vamos ver qual que é a circunstância ou a condição que ele nunca nos abandonará. Então vamos entender um pouco agora. A constante presença do Senhor em nossas vidas é a garantia de que Ele nunca nos abandonará. Em Gênesis capítulo 28, versículo 15, o Senhor disse a Jacó: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que for, e te darei, e te tornarei a trazer a esta terra, porque te não deixareis, até que haja feito o que te tenho dito. Muito bem, então aqui nós vemos que Jesus falando sobre a presença de Cristo. Depois nós vemos a Bíblia falar aqui em Gênesis que Deus estaria com Jacó e que Deus não o deixaria. E quando fala sobre a presença de Cristo em nossas vidas e a constante presença do Senhor em nossas vidas, é a garantia de que Ele nunca nos abandonará. Só que o que nós temos que entender é o seguinte: é aquilo que nós sempre vemos as pessoas falando. Na verdade, é certo que Deus, Ele não abandona o homem. Só que uma coisa que tem que ser esclarecido e deixar bem claro que como Deus nunca deixa o homem, é quando o homem nunca deixa de Deus. Entende bem agora? A presença constante de Cristo. Ele nunca nos abandonará. Deus disse a Jacó que ele não abandonaria Jacó, porque Deus tinha plano através da vida de Jacó. Porém, para que a presença de Cristo, ou quando lá atrás a presença de Deus com Jacó, isso significaria que Jacó ele teria que fazer aquilo que Deus havia dito. Assim como Deus disse para Jacó que não deixaria ele, que ele tinha algo para ser feito através de Jacó. Então a mesma coisa no nosso dia. A presença de Cristo está na vida das pessoas que ouve a palavra de Deus e aceita ela e passa a viver por ela. Porque aqui está escrito Jesus falando, o que Jesus falou. Ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus mandou fazer? Jesus mandou os seus seguidores no início do seu ministério, que Jesus tinha chamado os seus obreiros de Jesus. Porque Jesus precisava desses obreiros, por quê? Porque Jesus veio, mas ele não veio para ficar. Ele veio para fazer uma obra e ir embora novamente. E ele, então ele ia precisar de obreiros. É por isso que existe obreiro. Na verdade, nós estamos numa geração de obreiro ruim, obreiro que não deveria estar nem no púlpito da igreja, porque ele não tem capacidade, não tem chamada, não tem vocação, não tem aquilo que é para ser, para transmitir para o povo. Então, são colocados, aquilo que eu já falei, não vou explicar isso agora, mas tem dois tipos de obreiro: o chamado, vocacionado e o colocado. Talvez eu possa explicar isso, mas não vou explicar agora. Então veja bem, então existe aqui os obreiros de Jesus. Ele mandou que, ensinando esses obreiros que estavam com ele, e ele mandou que eles ensinassem o povo, e que Jesus estaria com esse povo, que eles ensinassem, que ouvisse o evangelho, cresce e passasse a servir a Cristo, e Jesus estaria com eles. E também Jesus estaria com os seus obreiros, seus discípulos que ele mandou pregar. Então, para que a presença de Cristo esteja em mim
esteja em você, para que a presença de Deus esteja na vida de um povo, é necessário que esse povo faça o que Jesus disse, guardando os seus ensinos. Jesus disse: faça o que eu tenho te mandado. Eu te mandei você fazer, então você faça. Se você fazer o que eu te mandei, então a minha presença estará contigo. Se você não fizer o que eu te peço, então eu não estarei contigo. É simples de entender. Aqui, como está falando sobre a presença de Cristo, e que Jesus falou que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. A consumação do século aqui, Jesus está se referindo até o último dia que se dá o arrebatamento da igreja, e que termina o tempo chamado dispensação da graça. Então, aqui, esse versículo, essa palavra de Jesus, ele está falando que ele estaria com aqueles que com ele está. Porque Jesus deixou claro: se comigo não está, eu também não estou contigo. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalhe. Quem não é por mim, é contra mim. Então isso aqui é para quem está com ele. Se eu estou com ele, ele está comigo. Se eu com ele não estou, ele comigo também não estará. Então é muito simples de entender. Jesus não abandona o homem. Deus não abandona o homem. Porém, os homens não querem ele. Por isso é que não tem a presença de Jesus com eles. Certo? É o que nós vemos aqui. Então, para que a constante presença de Cristo esteja na vida de alguém, este alguém, ele é necessário que ele crê na palavra e viva ela. Porque se nós não estivermos vivendo nessa palavra, Jesus não está conosco. Não adianta falar que está, porque não está. Jesus é claro. Jesus disse: o machado está a raiz da árvore, e toda árvore que não dá bom fruto, corta e põe no fogo, põe ela para queimar, porque ela não presta. Então, se nós for pegar essa palavra de Jesus e transferir do que Jesus queria falar, Jesus estava falando a respeito de pessoas que diz que é, mas não é. Então, nós somos considerados no sentido espiritual, como nós falamos aqui sobre de Jesus, como uma árvore ou frutífera ou não frutífera. A árvore que dá fruto, então essa árvore, Jesus está com ele, é a árvore boa, ela dá fruto, deixa ela produzir aí. Só que a árvore que não dá fruto, Jesus está falando daquele tipo de gente que diz que é dele, mas não é dele, não dá fruto, atrapalha a obra. Então Jesus fala assim: pega o machado, corta ela e põe ela para queimar, porque ela não vale nada. É isso. Está entendendo? Então, o que nós temos que entender é o seguinte: com Jesus é ou vai ou fica, ou sobe ou desce. Não tem meio termo. Existe hoje essa geração de meio termo. Eu faço assim, eu penso assim, eu acho assim. Jesus não está te pedindo nada disso. Ele não te pede o seu favor. Não, ele não te pede o seu favor. Você quiser crer para obedecer. Se você não crer para obedecer, não adianta dizer que crer, porque a Deus ninguém consegue enganar. Então com Jesus é assim: ou vai ou fica. Então não tem meio termo com Jesus. Então aqui a presença de Jesus aqui, ele está falando que ele estará conosco todos os dias até a questão do século. Mas se nós estiver nele, Jesus diz assim: se você estiver em mim, ou melhor dizendo, ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver em mim, então Jesus falou que eu posso fazer muitas coisas para vocês. Mas para isso é necessário que nós esteja em Cristo, a palavra de Deus esteja em nós, e aí então vai funcionar. Senão não vai funcionar. Então com Jesus é assim: não tem esse negócio. Com Deus não tem meio termo. Se você vai estudar a Bíblia, você vai achar que com Deus não tem o meio termo. Dentro do princípio, começa lá no Éden. Lá no Éden, pode perceber que quando a dona Eva pôs a mão no fruto, não teve meio termo. E era para ter meio termo lá, porque Deus poderia ter dado uma oportunidade para Eva e Adão, porque só tinha eles dois. Não tinha mais ninguém. Então Deus falou: Adão, Eva e Adão pecou, mas como eles só estão dois, então eu vou dar uma oportunidade. Não, Deus passou a espada neles. Diz a Bíblia que Deus tirou Adão e Eva do jardim, colocou um anjo com espada de fogo em volta do jardim. Para quê? Para Adão não entrar no jardim de novo. Então não tem meio termo com Deus. Ou nós somos ou nós não somos. Acabou. Tem que falar a verdade. Eu sei que as pessoas não gostam de quem fala a verdade que está na Bíblia, mas é necessário falar. Por quê? Eu prefiro que as pessoas não gostem de me ouvir a verdade da Bíblia do que eu não falar ela, porque eu tenho que falar a Bíblia.
A Bíblia é para ser falada. Então, o que acontece? Nem Jesus agradou todo mundo. Por quê? Porque enquanto Jesus fazia milagre para uns, os outros pegavam pedra para atacar em Jesus. Então, por isso, eu prefiro falar o que está na Bíblia do que não falar. Certo? Então está aqui uma verdade de Deus, falando com Jacó. Depois Jesus vem e fala com os seus obreiros, e para que continue essa obra. Mas necessário é que nós esteja nele, porque se nós nele não estiver, ele não estará conosco. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Entendeu? Então não tem esse negócio de eu pensar, eu acho que eu pensando assim, tá bom. Não, não tá bom. Ou nós entramos pela palavra, ou nós estamos fora dela. E com Jesus não tem esse negócio. Ou sim ou não. Entendeu, queridos? Então aqui está Jesus falando que ele estaria com eles, mas eles tinham que fazer o que Jesus tinha mandado. Depois Deus, antes disso aqui que Jesus falou para o discípulo, lá atrás, Deus já tinha falado para Jacó. A constante presença do Senhor em nossas vidas é a garantia de que Ele nunca nos abandonará. Mas só que para isso existe aqui aquilo que eu estou tentando explicar. O Senhor exige de nós que nós sejamos aqueles que lhe obedecemos e fazemos a sua vontade. E Deus havia dito para Jacó. E depois Deus disse, porque te não deixarei até que haja feito o que eu te tenho dito. Faz o que eu tenho dito, que eu permaneço contigo. Se você não fazer o que eu te mando, então eu não estou contigo. E ponto final, acabou. Não tem esse negócio de ficar passando paninho quente nas pessoas. A Bíblia não é para fazer coceirinha, cosquinha no ouvido de ninguém. A Bíblia é para falar a verdade. Certo? É por isso que está aqui a verdade de Jesus, de Deus. Deus lá no primeira aliança e Jesus aqui na segunda aliança. Então, é isso aqui. Temos que ser obedientes, esforçados para ser obedientes e agradar a Deus. Se nós agradar a Ele, Ele então estará conosco. Se nós não agradar a Ele, Ele não estará conosco. Ele disse, eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. Mas para isso é necessário que nós façamos o que Ele manda. Está vendo aqui? Ensinando a guardar, ensinando a guardar todas as coisas. Está vendo? Que vós tenho mandado. Jesus é quem está falando isso aqui, que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. Ou seja, se nós fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, Ele está conosco. Se nós não fazer conosco, Ele não está. Tá certo? Fica aí a palavra de hoje. Meu abraço, até o próximo vídeo.